Irmãos, boa noite você, meu querido, que está ouvindo o nosso devocional, está assistindo o nosso devocional. Estamos aqui para mais uma vez aprender um pouco da palavra de Deus. Eu me alegro em poder fazer essa transmissão e poder, junto com você, juntos assim, aprendermos das Escrituras Sagradas. Estamos numa série de estudos intitulado Os Atos dos Apóstolos. E temos já na segunda semana agora aprendido bastante sobre aquilo que Deus fez através da vida daqueles homens de Deus, que entenderam que agora, com a ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam continuar com a missão, com a grande comissão de levar o Evangelho a toda criatura. Hoje, dia 11 de setembro do ano de 2020, nós vamos ver um dos textos mais impressionantes, formidáveis e importantes da Bíblia. Esse texto, é claro, está no livro de Atos e nós não poderíamos, com certeza, nós não poderíamos passar por esta série de devocionais sem antes falar sobre Atos capítulo 2. Exatamente. Hoje, então, nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E o que isso significou para a igreja. E o que isso ainda significa para nós, como é importante para nós hoje também. Não somente no aspecto geral, como igreja do Senhor Jesus, a própria igreja local, mas também para as nossas próprias vidas. Hoje, dia 11, então, de setembro. Ontem, na abertura do devocional e até na projeção, eu errei a data, eu confundi a data, ao invés de falar 10 de setembro, eu anunciei e projetei 9 de setembro. E depois, curiosamente, ninguém também me corrigiu com a nossa falha que nós tivemos, acho que até mesmo você passou desapercebido. Quero crer que hoje está tudo bem, está tudo certo e estamos dentro da data, da informação correta da data. Hoje, dia 11, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado você que tem deixado o seu boa noite ali. Vejo a Mariusa, a Janaína, o irmão José Bonifácio, a irmã Maria e alguns outros têm trazido a sua saudação. E eu convido você a estar compartilhando na sua página do Facebook a nossa transmissão, para que outras pessoas possam ser alcançadas. E assim, com certeza, a probabilidade da palavra de Deus estar abençoando mais vidas, ela se torna maior ainda. Que nessa noite o Senhor Deus seja honrado, glorificado e exaltado. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, então. Vamos analisar o contexto do livro de Atos, capítulo 2, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí na mão? Abra comigo sua Bíblia agora em Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E diz ainda a Bíblia: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Promessa feita, promessa cumprida. Oremos. Deus de amor, infinita bondade, obrigado pela tua palavra. Seja glorificado, Pai, o teu nome, e que tudo aquilo que vamos ensinar possa estar totalmente, claramente na Bíblia, na palavra de Deus. Não permita, ó Pai, que eu fale de mim mesmo, mas que realmente a palavra seja tudo, ó Pai, que será transmitido. Perdoe, Senhor, os meus pecados, não somos merecedores, mas agradecemos, eu agradeço o privilégio de poder falar do Senhor e da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida. Eu creio que você já ouviu esta frase assim algumas vezes. Eu justamente usei ela para ilustrar aqui, porque de verdade o Espírito Santo ele é uma promessa.
era a promessa do Senhor Jesus Cristo, e ele disse, né, que ele mandaria, ele enviaria o Espírito Santo de Deus para nós, para eles, ali, de uma maneira local falando, não é mesmo? E depois se cumpriu mesmo, em Atos capítulo 2, esta promessa se cumpriu. Não é maravilhoso olhar para a Bíblia e ver que as promessas de Deus, elas se cumprem? Se você quer se fortalecer, se você quer ser uma pessoa, né, que esteja assim mais animado para servir ao Senhor, para viver nesta vida, enfrentando as lutas, as provas, atente-se para as promessas de Deus. Na Bíblia existem centenas delas. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2 é considerado uma das passagens mais importantes da Bíblia. E como eu disse, é uma promessa de Deus que está sendo cumprida aqui. Essa promessa se cumpriu num dia chamado o Dia de Pentecostes, que é conhecido dentro da cultura judaica como a festa da colheita. Ela é uma das comemorações mais importantes da nação de Israel, do povo judeu. De uma maneira geral, é uma festa de ação ou de ações de graças. Como é maravilhoso, né? E como é importante ver pessoas e sermos pessoas de gratidão. Pessoas que agradecem a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. A festa do dia do Pentecostes é uma festa de gratidão pela colheita ou pelas colheitas, pelo suprimento de Deus na vida do povo. Existe até um número interessante aqui, porque acontece a festa da Páscoa, 50 dias depois acontece a festa da colheita. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, 40 dias depois ele ascende aos céus. 10 dias depois, cumpre-se a promessa do Espírito Santo, também dando o número de 50. Interessante como os números na Bíblia, eles nos ensinam muitas e muitas coisas. Não é verdade? Aqui então vemos a descida do Espírito Santo de Deus, que foi profetizado no Velho Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, e também fora profetizada no próprio Novo Testamento, em Lucas, capítulo 3, versículo 16. Essa palavra quem trouxe foi João Batista naquela ocasião. A descida do Espírito Santo, então, é o cumprimento de profecia bíblica. E esta profecia foi dada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para mim e para você. Se você é um crente no Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que no momento da sua conversão, você veio, o Espírito Santo de Deus veio e ele fez morada na sua vida. Isso é uma bênção muito grande. Aquele que era transitório no Velho Testamento, agora ele se torna permanente na vida do cristão, na minha vida e na sua vida. E é por isso que a palavra de Deus fala que este corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que, diz a Escritura, habita em vós. Então é maravilhoso isso. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre algumas coisas aqui nesse texto bíblico, alguns fatos ocorridos no cumprimento desta promessa. E o propósito realmente desse devocional, simples e objetivo, é fazer com que você esteja vivendo e desfrutando mais do poder do Espírito Santo na sua vida. Esse devocional também é fazer com que você reflita se você já é um crente de verdade no Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus que habita na vida de uma pessoa convertida é com certeza uma das maiores provas da conversão, porque a pessoa não convertida, ele não tem o Espírito Santo de Deus. O salvo, o convertido, ele tem, como eu disse aqui, estou dizendo na introdução, o Espírito Santo habita dentro dele. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5, não extingais o Espírito Santo de Deus, quer dizer, não afogue, não apague, mas permita com que ele conduza, que ele realmente esteja no governo da sua vida, das nossas vidas.
Então, quais são os fatos ocorridos aqui a serem destacados? Em primeiro lugar, nós vemos, através da descida do Espírito Santo, o poder integral que foi dado ali naquela ocasião. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 2, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Cada um. Havia ali 120 pessoas. E cada um recebeu, então, o Espírito Santo de Deus. O que isso nos ensina? Bom, esse ensinamento ele é muito amplo. Em primeiro lugar, nós podemos ver neste poder integral que a salvação ela é dada de maneira individual. O Espírito Santo é um símbolo, como eu disse, é uma das provas, das evidências de salvação, certo? Cada um ali recebeu o Espírito Santo de Deus. Daquele momento em diante, as pessoas, você pode acompanhar no livro de Atos, as pessoas se convertiam e elas recebiam o poder ou o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo, certo? Existem muitas e muitas pessoas que ficam com esse discurso, né, dizendo, eu sou crente, mas ainda não fui batizado no Espírito, não fui batizado, né? Uma grande confusão estabelecida nessas expressões, nessas colocações e nessas crenças, porque quando olhamos para a Bíblia, a pessoa que se converte, a pessoa que verdadeiramente se converteu, ela imediatamente recebe o Espírito Santo de Deus. Ela é colocada no corpo de Cristo Jesus. Que grande bênção! E por conta disso, fazemos parte daquilo que chamamos a Igreja do Senhor Jesus, certo? Por quê? Porque a conversão fez isso por mim e por você. Então esse poder integral mostra que a salvação ela é realmente um ensinamento muito claro na Bíblia de algo individual. Preste atenção, Deus ele não tem netos, Deus ele só tem filhos. Outra coisa a se destacar aqui é que a Bíblia nos fala que essas 120 pessoas estão no lugar certo. E eu te digo a você como é importante sempre estar no lugar certo. Você sabe, meu amado, que quando estamos nos lugares errados, automaticamente, por conta da lei da semeadura, nós vamos colher os frutos destes lugares errados. E esses lugares, às vezes, eles se representam através da geografia mesmo, de fisicamente aonde nós estamos. Os lugares errados que nós podemos passear pode ser de maneira virtual. Quais são os lugares que você tem frequentado no seu smartphone, no seu celular? Quais são os lugares que você frequenta nos veículos de comunicação, na televisão, nas redes sociais? Quais são os lugares que você tem frequentado apenas com a sua própria imaginação? O poder, né, para aqueles que estavam no lugar certo. Meu amado, Deus vai nos abençoar quando nós estamos no lugar certo. Eu gostaria de aconselhar a você na Bíblia, nessa noite, que a Bíblia é o melhor lugar para você estar. Certo? Estando aqui no lugar certo, com certeza Deus há de sempre abençoar a sua vida. Se você não é um crente no Senhor Jesus Cristo, você está hoje no lugar certo, no lugar em que a palavra de Deus está sendo pregada, no lugar em que o Evangelho está sendo apresentado, que a oportunidade está sendo dada. Venha para Cristo agora. E se você já é um crente, você também está no lugar certo. Porque você está ouvindo a pregação, o ensino, o devocional, e com certeza Deus vai tocar, falar ao seu coração, e você pode viver melhor para Deus, ainda no dia de hoje. Em primeiro lugar, o poder integral. Em segundo lugar, ainda antes de ir para o segundo ponto, olha o que diz, apenas para tirar qualquer tipo de dúvida sobre línguas e sobre o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, a Bíblia nos fala, olha ali, todavia eu, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre essa questão nessa noite. Em segundo lugar, acelerando aqui, o texto bíblico também nos mostra uma polêmica internacional. Uma grande polêmica, porque a Bíblia nos fala ali em Atos 2,4, e começaram a falar em outras línguas. Então o dia de Pentecostes se tornou um dia polêmico, Atos 2,
polêmico. Por que eu uso essa expressão? Porque hoje existem dezenas, centenas e milhares de igrejas que interpretam equivocadamente esse texto bíblico. Como eu tenho dito durante todas essas semanas, o livro de Atos ele é um livro transitório. Atos capítulo 2 tem que ser assim interpretado de maneira correta. O que estava acontecendo ali? A Bíblia nos fala que aqueles 120 começaram a falar em outras línguas. Ali a expressão no original significa outros idiomas. É como se eu, Wagner de Barros, estivesse lá e eu não sei outra língua a não ser o português, e eu recebesse a capacidade do Espírito Santo de Deus de falar a língua japonesa, a língua inglesa, a língua, não sei, o castelhano, pelo poder de Deus. E falaria isso para quê? Para que as pessoas que entendem somente essa língua pudessem entender o quê? A palavra de Deus. Sabe uma coisa que é muito importante? A Bíblia nos ensina que Deus não é um Deus de confusão, mas sim de ordem. Então, tudo aquilo que sempre aconteceu na igreja, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos sempre Deus assim, querendo esclarecer o homem, querendo ensinar o homem, querendo realmente trazer alicerce para o homem. Lamentavelmente, em muitas e muitas igrejas, o dom de línguas é uma falação, um falatório que ninguém entende nada, desculpa a expressão, mas muitas vezes acaba se tornando uma verdadeira bagunça. Certa vez eu estava num estabelecimento comercial, comendo um lanche, e do outro lado havia uma igreja. E eles ali começaram, nessa gritaria, a falar essas línguas estranhas e tudo mais. E algo me chamou a atenção, porque uma criança estava no fundo da igreja e ela começou a chorar, assustada com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Irmãos, quando uma igreja está assustando crianças, é porque algo de errado está acontecendo naquela igreja. Começaram a falar outros idiomas. A palavra de Deus agora estava sendo transmitida em outros idiomas, outras línguas, para que estas pessoas que falavam e entendiam esses idiomas pudessem, acima de tudo, entender a palavra de Deus. Mas, infelizmente, tanta polêmica existe nesse assunto. E a Bíblia tem sido tão mal interpretada. Se você está numa igreja que, infelizmente, tem assim, ensinado de maneira errada os dons de línguas, com todo respeito, eu digo a você, procure realmente uma igreja que ensina corretamente essa questão. Procure uma igreja fundada na palavra, uma igreja que não tem confusão, mas uma igreja que tem ordem. E você vai ver como você, o seu lar, a sua casa, os seus filhos serão extremamente beneficiados. Muito bem, a polêmica estava ali, Então eu deixo bem claro a você que realmente esse texto está falando sobre línguas, está querendo dizer idiomas, não uma língua estática, não uma expressão ou expressões estranhas, mas a polêmica ela é tirada quando nós interpretamos o texto, então, corretamente. Qual era esse dom, então? Uma pessoa falava num idioma que ele mesmo não conhecia, mas alguém conhecia, e por conta disso entendia a palavra de Deus. O dom ele é tão claro na Bíblia que até mesmo Deus deu à igreja o dom de interpretação, para que quando alguém em algum momento estivesse falando num outro idioma, alguém também pudesse interpretar aquilo que estava sendo dito, para que todos pudessem compreender a palavra do Senhor. E nunca isso de maneira geral, ou desculpa a expressão bagunçada, mas de maneira individual. Um falava, um interpretava, todos entendiam. Deus nos ajude. Lamentavelmente, não são poucos os números de igrejas que ensinam totalmente errado a questão dos dons espirituais. Alguns cessaram na Bíblia, inclusive este dom. Eles foram e são classificados como dons temporários. Eles cessaram, foram importantes num período, mas eles pararam, eles cessaram. E hoje temos, graças a Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor,
como o principal alicerce de transmissão da vontade de Deus para as nossas vidas. Terceiro e último lugar, o tempo ele corre. O terceiro fato importante que vemos aqui nessa promessa dada, promessa cumprida, é o propósito intencional. Faltou um acentozinho ali, mas afinal, qual foi o propósito dos dons aqui? Da descida do Espírito Santo, e o Pentecostes sendo um dia que foi marcado, e os 12 línguas ali aparecendo. Qual foi o propósito intencional de Deus? Atos 2:11 responde: temos ouvido em nossas próprias línguas, aquilo que eu expliquei, falar das grandezas de Deus. Sabe qual que é então o propósito? Ou foi o propósito de tudo isso? Falar das grandezas de Deus. Falar como Deus é grande. De uma maneira para que todos os povos, todos pudessem entender, todos pudessem compreender. Está entendendo agora o que significa a igreja e o ministério da palavra? É fazer com que as pessoas compreendam as grandezas de Deus. Como Deus é grande. E esse deve continuar sendo o propósito da minha vida, da sua vida e da vida das nossas igrejas. Falar sobre as grandezas de Deus. Falar sobre o amor de Deus. Falar sobre a obra do Filho de Deus. E por que não também falar sobre o Espírito Santo de Deus, que nesse dia ele veio para nós e se cumpriu a promessa. Falar como ele habita em nós, como ele é poderoso para governar as nossas vidas, nos ajudar nas nossas deficiências, nos dirigir nos passos e decisões que precisamos tomar. Meu amado, o propósito é esse, as grandezas de Deus. Termino o nosso devocional hoje perguntando: o que pensamos realmente sobre o Espírito de Deus? O que estamos pensando sobre essa promessa de Jesus para nós, que se cumpriu nesse dia e que ainda se cumpre na vida de todo aquele que se converte e realmente se estabelece de uma maneira plena na minha e na sua vida, que um dia se converteu? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Pergunto a você: tem você realmente desfrutado do benefício do Espírito Santo de Deus? Ele governando a sua vida, ele dirigindo a sua vida, ele realmente influenciando a sua vida para que você possa ser um melhor crente, uma pessoa mais parecida com Deus, alguém que desenvolva os frutos ou o fruto do Espírito, alguém que fala das grandezas, das maravilhas e das bênçãos de Deus para as pessoas, alguém que dá testemunho. O Espírito Santo de Deus, se você é um crente, ele habita em vós. E a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Será que a pandemia não está apagando o Espírito de você? Será que não está jogando você num canto e fazendo com que você fique emburrado, calado, amargurado, rancoroso, deprimido? Não se esqueça que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele vai te ajudar, ele quer te ajudar. É promessa de Jesus para nós. Agora, pode ser que você que está me ouvindo, você não seja um crente em Cristo. Até já frequentou igreja e já esteve muito envolvido com essas coisas tão bagunçadas sobre pentecostalismo, Pentecostes e Espírito Santo e línguas e batismo e tudo mais. Sabe qual que é a verdade? Você precisa se converter de verdade a Cristo e experimentar o que é ter o Espírito de Deus em você. Deus abençoe a sua vida. Tome esta decisão nesta noite. Pai, obrigado pela tua palavra. E eu termino te dando a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Me ajude, Senhor, a deixar o Espírito Santo governar mais a minha vida. E ajude todos os que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Ó Pai, trazendo conversão e edificação. Amém e amém. Obrigado por sua participação, pela sua palavra de boa noite, sempre a sua palavra de incentivo. Depois eu leio todas as mensagens, me alegro bastante com todas elas. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, estaremos de novo aqui para mais um devocional.
Terminamos agora com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.